Imagine a cidade de João Pessoa em 1998. Uma capital pequena, ainda marcada por relações de poder muito desiguais, onde política e justiça frequentemente se confundiam. É nesse cenário que surge a história trágica de Márcia Barbosa de Souza, uma jovem de 20 anos, negra, estudante, pobre, moradora de Cajazeiras, no sertão paraibano. Márcia queria apenas aquilo que milhões de jovens brasileiros também desejam: estudar, trabalhar, construir uma vida digna. Mas a trajetória dela foi interrompida de forma brutal, e sua morte se tornaria um dos casos mais emblemáticos de como gênero, raça e poder político se entrelaçam para produzir impunidade. A noite do crime. Em junho de 1998, Márcia viajou a João Pessoa. Ela se encontrava com certa frequência com o deputado estadual Aércio Pereira de Lima, com quem mantinha um relacionamento desde o ano anterior, uma relação marcada por enorme assimetria de poder. Ele, homem, adulto, político influente; ela, jovem, negra, pobre e dependente financeiramente. Naquela noite, tudo indica que Márcia estava com o deputado. No dia seguinte, seu corpo foi encontrado em um terreno baldio, apresentando marcas de violência, escoriações, hematomas e sinais de que havia sido golpeada antes de morrer. O laudo aponta a causa da morte: asfixia por ação mecânica. Só esse quadro já seria devastador. Mas o que vem depois é ainda mais perturbador. A primeira violência, o crime. A segunda, a impunidade. As investigações rapidamente chegaram ao nome do deputado. Porém, ao invés de avançarem com rapidez, como exige um crime doloso contra a vida, elas pararam. Por quê? Por causa da chamada imunidade parlamentar. Naquele período, na Paraíba, deputados estaduais não podiam ser processados criminalmente sem autorização da Assembleia Legislativa. O resultado? O processo ficou travado. A família de Márcia assistia à repetição de um padrão muito comum no Brasil. Quando o suspeito é poderoso, a lei se torna lenta, pesada, seletiva. Enquanto isso, a dor se prolongava. A mãe de Márcia, seus irmãos e parentes enfrentaram anos de espera, sem respostas e sem acesso à justiça. Para uma família pobre, enfrentar o Estado e o poder político era quase impossível. A demora. Somente 10 anos depois, 10 anos, a sentença de primeiro grau foi finalmente proferida. O ex-deputado foi condenado. Mas, nesse período, ele viveu normalmente, continuou sua vida pública e privada e nunca chegou a cumprir a pena. Pouco tempo após ser condenado, ele faleceu. O Estado brasileiro, portanto, falhou em entregar justiça. A morte de Márcia não foi devidamente investigada, não foi julgada em tempo razoável e não resultou na punição do culpado. Violência de gênero e raça. Uma estrutura, não um episódio. A Corte Interamericana analisa não apenas fatos, mas contextos. E, no contexto brasileiro, especialmente no final dos anos 1990, havia, e há ainda, uma estrutura de violência contra a mulher, agravada quando essa mulher é negra e pobre. Márcia se encaixava no centro de todas essas vulnerabilidades. Era mulher, era jovem, era negra, era pobre, dependia financeiramente de um homem poderoso, e estava sozinha em uma capital que não era sua cidade de origem. A corte reconheceu que tudo isso torna verossímil que o assassinato tenha sido motivado por violência de gênero, combinada com discriminação racial e com a desigualdade de poder político. A responsabilidade internacional do Brasil. Em setembro de 2021, mais de 2 décadas após a morte de Márcia, a Corte Interamericana de Direitos Humanos finalmente julgou o caso Barbosa de Souza e outros versus Brasil. E a decisão foi clara: o Brasil é responsável pela violação dos direitos de Márcia e de seus familiares. Segundo a Corte, o Estado brasileiro não investigou com a devida diligência, não processou nem puniu adequadamente o agressor, permitiu que a imunidade parlamentar impedisse o acesso à justiça, violou obrigações da Convenção de Belém do Pará, que exige que o Estado atue com especial cuidado em casos de violência contra a mulher. A sentença determinou pagamento de indenizações por danos morais e materiais à família, medidas de não repetição, reconhecimento da responsabilidade estatal. O caso se tornou um precedente importantíssimo em todo o sistema interamericano porque evidencia como a interseccionalidade, gênero, raça, classe e poder político produz violência e impede justiça. Por que esse caso importa até hoje? Porque ele ensina que violência contra a mulher é estrutural, não episódica, quando envolvem pessoas politicamente poderosas. Crimes podem ser abafados, a demora judicial também é uma forma de violação de direitos. Mulheres negras e pobres estão desproporcionalmente expostas à violência e à impunidade. E, fundamentalmente, que o Estado tem o dever de proteger, investigar e punir, não apenas como regra jurídica, mas como garantia de dignidade humana. O caso de Márcia Barbosa de Souza não é só sobre o passado.
Ele é um espelho que ainda reflete o presente. Sua história continua a cobrar do Brasil o que o país ainda deve: igualdade, justiça e proteção efetiva das mulheres, todas elas. Comenta aqui embaixo o que você pensa. Curta esse vídeo, compartilhe com quem gosta de história, direito e reflexões profundas. E claro, se inscreve no canal, porque aqui, nós não só desopilamos, nós também refletimos. Nos vemos no próximo caso.